A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bom dia a todos. Nós vamos falar aqui hoje, neste webinar, sobre o e-social com foco para os nossos clientes do terceiro grupo e a gente vai comentar também sobre as próximas etapas do e-social e novidades que esses clientes agora vão começar a ter. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos aqui dentro da TOTUS. Esse time tem o foco em apoiar as áreas internas de atendimento e desenvolvimento na análise da legislação. Eu sou formada em análise de sistema com pós-graduação em Direito Previdenciário e do Trabalho. A ideia aqui deste nosso webinar é explicar um pouquinho o que está acontecendo, mostrar para empresas desse terceiro grupo agora quais são os próximos passos, o que vem pela frente e mostrar um pouquinho do nosso produto. Essa sala aqui é referente aos clientes da linha de produto Proteus. Este webinar está sendo gravado e depois a gente libera a gravação, tá bom? Recadinhos básicos. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim da nossa apresentação, mas aqui na ferramenta, no menu lateral, tem um item que chama perguntas. Fiquem à vontade, pode colocar suas dúvidas todas por ali, a gente tem uma equipe que está junto nos apoiando, e aí na sequência a gente vai respondendo, tá bom? A nossa agenda. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de conceito. Eu vou fazer uma apresentação curta, mas explicando um pouquinho da parte do e-social de conceito. Depois a gente vai ter a apresentação da linha de produto Proteus. E no final a gente acaba abrindo o microfone para falar sobre as dúvidas mais frequentes. A gente tem também uma apresentação para falar um pouquinho sobre a nossa agenda de cursos e treinamentos, tá bom? E aí vamos lá, falando do e-social em si, tá? O e-social ele veio oficializado no decreto 8.373 de 2014 e o intuito do e-social desde a sua elaboração e constituição é ser um único canal de comunicação entre todos os empregadores do Brasil e o governo. Então, independente do porte do empregador ou do ramo, da linha de... Qualquer empregador no Brasil vai fazer uso do e-social, né? Isso começou lá atrás. A primeira plataforma veio através do e-social domésticos, depois entrou as empresas, e a próxima etapa vai, inclusive, incluir órgãos públicos, tá bom? Aqui é só para a gente relembrar, tá? Acredito que de novidade não tem nada aqui para vocês. Aqui eu queria só explicar um pouquinho, assim, a composição do Comitê Gestor do E-Social, hoje ela é representada por esses 5 órgãos do governo, sendo que a Secretaria do Trabalho e a Receita Federal dividem a coordenação do E-Social. Os outros 3 participam como integrantes, e aí a gente tem algumas coisas que são de interesses, às vezes, de uma das secretarias, às vezes alguma solicitação que vem dentro do e-social tem um intuito de suprir uma necessidade da parte da Previdência, às vezes vem da parte da Receita e assim por diante. Então, existem diversas solicitações no conglomerado do e-social que atendem a diversos órgãos dentro do governo, tá? Eu destaquei em negrito só para que a gente relembre. A gente teve no passado uma quebra nessa composição do comitê, a Receita chegou a sair do projeto, mas são águas passadas, já voltaram, nós já temos os 2 aqui, tudo normal. E algumas coisas estão acontecendo, eu vou explicar ao longo da nossa apresentação, tá bom? O que vem pela frente de mudança para essas empresas do terceiro grupo, tá? Vocês já fazem a entrega de eventos de tabela e de eventos não periódicos. Agora, referente à competência maio, que é entregue em junho, vocês iniciam os eventos periódicos. Na sequência, com a utilização dos eventos periódicos, a substituição da GPS pela DARF é o próximo passo. E para que isso ocorra, vocês vão começar a fazer uso de uma outra plataforma da Receita, que é a DCTF Web, tá? A DCTF Web, ela é composta buscando dados do e-social, da Reinf e os itens do Perdcomp também, eles fazem a integração com a DCTF Web.
Então, não existe nenhum evento que vai sair do Proteus direto para a DCTF Web, entendeu? Tudo que vocês mandarem na folha do e-social é o que vai refletir o cálculo previdenciário. A maior mudança, de fato, passa a ser essa. Eu deixei aqui um QR Code. A ideia é que vocês olhem, esse material é da própria Receita Federal, que está nesse QR Code, né, nessa URL. São perguntas e respostas sobre a DCTF Web. Então, acho que é bacana vocês já terem algumas informações, e a partir do momento que vocês forem obrigados a utilizar a DCTF Web, vocês poderão fazer uso também da compensação cruzada, né, que é a IN 1810 da Receita, e permite que a empresa use saldos não previdenciários para abater a sua dívida previdenciária. Isso é uma parte bem importante também, tá? E falando de integrações, o que vem via Receita e o que vem via Secretaria do Trabalho. Basicamente, de um lado de cá, nós temos as empresas, vocês já utilizam o e-social para não periódicos, agora vão começar para folha. E demais eventos que compõem ali a parte dos eventos periódicos. Reinf também vai entrar para vocês logo na sequência, né? E por lá vocês vão fazer informação para a Receita de itens relacionados a retenções, a desoneração da folha, então a parte da CPRB vai estar lá, e diversos pagamentos e contribuições que vêm dentro das notas, tá? Tudo isso vocês vão encaminhar por essas duas escriturações. Os dados do e-social, eles vão compor o RET, que é o Ambiente Nacional do E-Social, e os dados da REINF compõem uma base do SPED, que é o Ambiente Nacional da REINF, tá? Isso já é a parte do governo. Esses dois ambientes do governo integram com outros ambientes internos. Então, tanto o e-social quanto a REINF vai integrar com o ambiente da DCTF Web. Porém, quem tem domínio sobre a DCTF Web é exclusivamente a Receita Federal. Como que se acessa? Através do ECAC com certificação digital, tá bom? O e-social também alimenta um outro ambiente do lado do governo, que é da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? A Secretaria de Inspeção do Trabalho vai utilizar informações do e-social muito em breve para outras arrecadações. Então, uma vez que vocês alimentem dados pelo e-social e REINF, esses dados chegam no ambiente do governo, que automaticamente vão para a DCTF Web e, por final, emitem uma DARF numerada. Esquece GPS, tá bom? A guia da Previdência Social para vocês deixa de ser utilizada, tem uma data, eu já vou falar da data mais adiante. E o que é importante vocês terem em mente, a partir de agora, quem vai calcular a previdência não é mais vocês, é o governo. Então, se tem alguma coisa errada na previdência, na guia, esse erro tem que ser corrigido na fonte. Ah, Eli, como é que eu arrumo a DCTF? Você não arruma a DCTF, você arruma a escrituração original. Por isso eu deixei esse desenho aqui. Se chegou alguma coisa errada lá no final, você tem que voltar no início e ajustar o e-social ou o REINF. Não existe comunicação direta dos produtos da TOTOS para a DCTF, tá? Os nossos produtos geram os arquivos que alimentam as escriturações principais. Essas, por sua vez, alimentam o ambiente do governo, que alimenta a DCTF, tá bom? No futuro, e aí tá futuro essas setinhas aqui, dentro deste ambiente da DCTF, será liberado também a arrecadação do imposto de renda, mas isso não é agora, é futuro, tá bom? Da mesma forma, o ambiente da Secretaria de Inspeção do Trabalho vai também controlar a arrecadação do Fundo de Garantia Digital. Também não é agora, é futuro, tá? A ideia aqui é para que vocês já tenham um vislumbre de todo esse mapeamento e como isso vai acontecer. O que é importante ter em mente, a partir do momento que se envia a folha dentro do e-social, todo o cálculo previdenciário é realizado pelo e-social. Vocês vão mandar o evento de pagamento, o governo vai devolver, né, a partir do momento que eu mando a folha, né, o 1200, 1210, me retorna individualmente os eventos 5001, e quando eu mando o fechamento, me retorna 5011, que são os eventos de arrecadação previdenciária.
Com o retorno desses eventos, vocês conseguem consultar o que foi apurado de cálculo e é isso que vai refletir na DCTF Web, tá? Aqui falando um pouquinho sobre substituições pelo e-social. Estão vendo algumas bolinhas já descendo, né? Então, quando a gente fala de CAGED, de livro de registro de empregado, da CTPS digital, todas elas já foram substituídas pelo e-social. A RAIS, para as empresas do primeiro e segundo grupo, também foi substituída, para vocês do terceiro grupo em breve, tá? E aí existem outras obrigações que serão todas substituídas. A ideia é que a gente faça a escrituração do e-social e deixe de fazer todas essas outras obrigações. A GFIP, que é o recolhimento do fundo de garantia, ainda não foi substituído. Existia no cronograma lá no passado uma data, e aí existiu toda uma mudança, tanto que quando eu mostrei para vocês a composição do comitê gestor, não consta mais a Caixa. Tá? O que é importante vocês lembrarem, provavelmente vocês já saibam. A Caixa saiu do e-social, ela não faz mais parte do projeto, e a Caixa vai deixar de administrar o fundo de garantia. Tá? Já existiu uma portaria, já saiu um normativo no início do ano, transferindo todos os recursos de orçamento da União para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, e quem vai arrecadar o FGTS é a pasta da Secretaria do Trabalho, tá? Isso vem dentro do projeto FGTS Digital e a gente ainda não vai falar dele aqui, você só precisa saber que existe. CAGED já está com ok, porque já foi substituído, você já não deve mais entregar CAGED. RAIS já foi substituída para as empresas do primeiro e segundo grupo, do terceiro ainda não. Por quê? Porque vocês não mandavam folha. E aí só pode substituir a RAIS quando tiver o ano calendário inteiro dentro do e-social, tá? Então, dentre essas obrigações, o que está mais próximo também na sequência para vocês é RAIS. O livro de registro dos empregados, o livro eletrônico, ele já foi substituído. Se você ainda não está atento, no evento S1000 que você envia para o e-social, tem uma tag onde a gente indica que a gente usa o livro eletrônico via e-social. E aí a gente deixa de usar e ter a fiscalização por outros meios, passa a ser apenas e-social. A CAT, ela vai ser substituída quando entrar os eventos de SST. Comunicação de dispensa ainda não foi substituída, será? A CTPS já foi substituída, os empregadores já não têm mais a obrigação de registrar em meio físico, ela já é eletrônica e ela já é oficial. O PPP vai entrar assim que entrar a SST. A DIRF vem no futuro com a versão S, a simplificada 2 do e-social. A DCTF, que é a Declaração de Créditos Tributários Federais, ainda não foi substituído na íntegra. E quando a gente fala DCTF e DCTF Web, são coisas distintas. Essa DCTF aqui é aquela que se envia o arquivo mensalmente. Ela vai ser substituída quando todos os empregadores estiverem dentro do REINF, tá? E aí vira DCTF Web. O quadro de horário de trabalho está taxado porque ele não existe mais. Então, já saiu uma normativa desobrigando, né, que as empresas mantenham o quadro de horário. O MANAD também não foi substituído. A folha de pagamento, e não é a elaboração da folha, e sim o relatório de folha, tá? Existe ainda a IN 77 da Receita, que determina quais itens devem constar no relatório de folha, e dentro em breve também será substituída. A GRF, que é a guia do recolhimento do rescisório, né, do fundo de garantia, na sequência junto com o digital, e a GPS já foi substituída para as empresas do primeiro e segundo, tá? Continuando, e aí eu vou explicar um pouquinho o que a gente fala de versões dentro do e-social, tá? A gente trabalha hoje na versão 2.5, essa primeira aqui. Ela já vinha vigorando durante um bom tempo e ela está ativa no ambiente do governo até março de 2022. Tá? Então, as empresas do terceiro grupo, que agora são obrigadas a enviar, vocês vão enviar folha e enviar todos os eventos utilizando a versão 2.5. Tá? Já foi feito todo um trabalho de simplificação do e-social, muita coisa deixou de existir, muitos eventos, muitos campos saíram,
E essa versão do simplificado 1.0, ela abriu em ambiente restrito em março e ela deveria ter entrado no ambiente de produção agora em maio. Isso não aconteceu, tá? Um dia antes de entrar em produção, saiu uma nota. A Dataprev se manifestou no sentido de que a versão simplificada iria gerar ônus para pagamento de benefícios previdenciários, incluindo aí o auxílio emergencial agora por conta da pandemia. E em virtude dessas integrações que não estavam prontas, a versão simplificada 1.0 foi suspensa. Tá? Não saiu normativo até hoje, né? Hoje é dia 8/6, a gente ainda não tem o normativo de quando vai virar a produção de verdade, tá bom? O fato é que a gente participa de reuniões junto com o governo, de grupo de trabalho, a TOTS faz parte desses grupos, a gente já teve diversos contatos com o governo, mensalmente a gente tem reuniões agendadas do GT Confederativo, e o que aconteceu? Foi isso, tá? Não foi uma solicitação nem da Receita, nem do Trabalho, nem da Previdência, mas foi uma demanda pontuada pela Dataprev. A Dataprev, junto com o Serpro, são os órgãos que auxiliam o governo em diversas entregas. Nesse sentido, a Dataprev não está no e-social, mas ela recepciona itens que o e-social envia para poder fazer o pagamento e distribuição de benefícios. Por trás do e-social, o governo tem por volta de 36 integrações de sistemas deles, tá? Então, foi liberado o layout, a gente, TOTOS, já fez eventos, webinars com clientes, a gente liberou pacotes, e, por fim, aos 46 do segundo tempo, o governo bloqueou a entrada da simplificada 1.0. Ainda não tem data, a estimativa que a Dataprev pediu é que até junho ela não consegue pôr no ar tudo que ela precisa, então a Dataprev não estava pronta, por isso a simplificação não subiu. E provavelmente em julho, mês 7, eles liberem o simplificado 1.0. Assim que tiver oficializado com normativo, a gente publica nos nossos meios para os clientes, marca evento e vamos voltar a conversar, tá bom? Na sequência, o governo já publicou também o cronograma para a versão simplificada 2.0. Ela vai entrar num ambiente restrito, que é um ambiente de teste, em janeiro de 22, e em março de 22 ela entra em produção. Notem que a gente está falando, o início de março, pelo menos, de 3 versões de layouts do governo diferentes. Nós, como provedores de softwares, a TOTOS sempre vai ajustar os nossos produtos e nós teremos eles liberados, porém, a gente também precisa homologar, testar tudo isso antes de liberar para vocês. Tá curto esse tempo de desenvolvimento, tá bom? E mesmo quando a gente está com tudo preparado, tudo liberado, que foi o que aconteceu agora na simplificação, o governo levantou uma bandeira que do lado de lá eles não estavam prontos. Então a suspensão não foi por conta da iniciativa privada, e sim por uma demanda da Dataprev, e ficou suspenso. Então este cronograma hoje eu estou apresentando o que está oficializado, e a gente já sabe que algumas coisas vão se movimentar, tá bom? SST não entrou, né? E hoje era a data, deveria começar hoje os eventos de SST a partir do dia 8, e não vai começar, porque SST só entra na versão simplificada 1.0 e ela está suspensa até junho, tá bom? Algumas coisas vão mudar aqui neste cronograma, mas o que a gente precisa que vocês, clientes, fiquem atentos. A gente só consegue cumprir e entregar atualizações nos nossos sistemas de acordo com a programação que o governo também libera. E uma vez que eles façam alteração, também vai refletir alteração nos nossos produtos. Muitas coisas que saíram da versão 2.5 para a simplificada foram por demandas de uma necessidade de enxugar o e-social. Com essa redução, o evento de pagamento não vai atender nada da DIRF, tá? Então, quando a gente já fala desse 2.0, é porque os eventos de pagamento serão mexidos todos novamente. E aí, essa versão lá que a gente vai começar a homologar em janeiro, vai atender DIRF, vai atender reclamatória trabalhista. Então, tem coisas que vão mexer novamente, a gente mexe no produto toda vez que se for mexido no layout, tá bom?
É mais para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo, tá? Esse slide, esse e o próximo, a gente explicou, então nós já fizemos eventos falando das regras de convivência de versões do e-social. Eu não vou me detalhar com vocês em cada um deles, porque aqui são regras de conceito, regras que o governo colocou. Qual é a ideia? Durante aquele período de transição que eu acabei de mostrar para vocês, o projeto, o RET, o ambiente do governo, irá recepcionar tanto eventos da versão 2.5 quanto eventos da versão simplificada. Mas existem algumas regras para isso funcionar. Cada uma dessas caixinhas a gente trouxe, explicou com mínimos de detalhes como que isso iria acontecer, como que o produto vai ficar adaptado. Eu não vou fazer isso agora por 2 motivos. Primeiro, porque a simplificação está suspensa, então não tem por que ficar explicando regras que vocês não vão conseguir utilizar. Segundo, né, a gente tem ainda uma parte de produto para contemplar tudo isso, é muita regra, tá? Eu separei aqui 20 itens pequenos, não trouxe itens grandes, mas tem muito mais do que isso. E isso está tudo automatizado dentro dos nossos produtos, tá? A gente já fez um webinar de 2 horas para falar de todos esses detalhes. Esse webinar está gravado, está no YouTube, na nossa playlist. Eu vou deixar o QR Code para vocês, se tiverem interesse, tá? Mas no futuro, quando a gente voltar a falar de simplificação, a gente vai organizar um outro TOTOS Responde só com foco na simplificação, tá bom? E falando do que vem pela frente no e-social, tá? Eu comentei um pouquinho já, mas na sequência vai ser habilitados os eventos de segurança e saúde do trabalhador, tá? São os eventos de SST, são apenas 3 eventos, mas eles vêm para o e-social, substituindo de imediato a CAT e o PPP. Na sequência, nós teremos o FGTS digital. Pelo lado do governo, que a gente viu, que foi apresentado, já está pronto também. Eles já fizeram algumas homologações do FGTS digital com as empresas piloto, e eles tinham pretensão de pôr no ar agora em 2020, tá? Existia um cronograma que era maio, depois ele passou para agosto, e agora ele foi para janeiro de 22. Por quê, Eli? Porque por conta da pandemia, nós tivemos novamente o diferimento do FGTS, né? Então a MP 1045 trouxe a possibilidade do empregador parcelar novamente o FGTS, e esses parcelamentos esse ano abrangem 4 vezes, né? Então ele começa, a empresa tem até agosto para fazer a adesão, e a partir de setembro, então setembro, outubro, novembro, dezembro, vai fazer o pagamento desse diferimento. É muita coisa, né? Então, o ano passado, o diferimento deu muito problema, teve empresas que teve retenção de CRF, teve muitos problemas do parcelamento. Ele é administrado pela Caixa, a Caixa ainda é a detentora de toda a arrecadação do Fundo de Garantia, e iniciar o FGTS digital sem levar para dentro esse diferimento ia dar mais trabalho para as empresas, né? Então a gente conversou, diversas empresas do grupo piloto, do confederativo. É um projeto muito bacana, vai ficar muito legal, mas o tempo dele, junto com todo esse problema do diferimento, não é em 2021, tá? Então ele virá no início do ano que vem. DIRF é uma grande obrigação, ela precisa o quanto antes ser substituída para falarmos de simplificação de fato, mas ela tem que estar contemplada dentro do e-social, complemento com dados de nota, né, e de CS, de contribuição social sobre os lucros, PIS, COFINS, que é a parte do REINF, e ela vem lá para frente. A gente está hoje em junho de 21, então a DIRF do ano calendário 2021 com certeza vai existir, e do ano calendário 2022 também. A gente fala de substituição da DIRF para o ano calendário 2023, que será entregue em 2024. Poxa, ele está longe, né? Tá longe. Hoje o e-social não atende tudo o que é necessário para a arrecadação do imposto de renda, tá? Então tem que vir primeiro uma mudança de layouts aqui no e-social, e tem que entrar o que a gente chama do bloco 40 lá do REINF, que é a parte de notas de PIS, COFINS e CSLL, tá?
Quando isso acontecer, a Receita vai exigir um ano inteiro de informações por essas duas escriturações, E-Social e Reinf, para só depois substituir a DIRF. Tá? Por isso que a gente está falando só em 2023, com entrega em 2024. E, por fim, o que vem pela frente ainda é a reclamatória trabalhista. É um evento, ela vai estar dentro do E-Social, todos os processos de reclamatórias trabalhistas estarão dentro do E-Social também, e ele virá no layout simplificado 2.0, tá? Isso é uma promessa, a gente ainda não viu esse layout, a gente não tem ideia do que está lá, mas é uma promessa do governo. Então, basicamente, o que vem pela frente são esses 4 itens. Cronograma, não tem novidade, tá? Então, aqui, faseamento. Primeiro entram tabelas, não periódicos, periódicos junto com Reinf, depois entra DCTF Web, entraria FGTS Digital e eventos de SST. Isso está dividido em 4 grupos, tá bom? E hoje a gente está conversando com vocês relacionado ao grupo 3, tá? O que acontece aqui no grupo 3? Opa! A gente tem toda a movimentação. Deixa eu tentar pegar uma canetinha aqui que fica mais fácil. Aqui. Toda a movimentação de folha desse grupo 3 está aqui dentro. Então, começa a valer a partir de maio, competência maio, tá bom? Então, a folha de maio paga em junho, agora para o grupo 3, entra em vigor dentro do E-Social. Essa é a primeira etapa de vocês. Depois, em agosto de 2021, vocês serão obrigados a deixar de trabalhar com a GPS para trabalhar com a DCTF Web. E aí a arrecadação previdenciária fica dentro da Receita. São sempre 3 meses, tá? Enviou a folha, que é maio. Então, maio, junho e julho é o período que vocês terão para conferir se tudo que está retornando nos eventos 5001, 5011 está batendo com a GPS de vocês. Se não tiver, corrijam, arrumem, e é o tempo de poder testar tudo isso, tá? Por quê? Porque a partir de agosto de 2021, vocês já não entregam GPS. Já vai ser obrigatório a DCTF Web. Isso veio dentro dessa instrução normativa da Receita, número 2005 de 2021, este cronograma para vocês, tá? Esse cronograma aqui, ó, de SST, ele já está comprometido, né? Deveria entrar agora em junho, então a partir de hoje entraria a SST para o primeiro grupo, não aconteceu. Isso daqui vai ser alterado para outubro. Esse do segundo grupo, que seria setembro, também não vai acontecer, ele vai ter uma postergação e ele virá para essa data aqui de janeiro de 22. Ah, Eli, então vai alterar só o grupo 1 e 2 no que diz respeito a SST, e o grupo 3 vai ficar da mesma data. Isso mesmo, tá? Então, vocês que são nossos clientes TOTS do grupo 3, começam agora a enviar folha da competência maio. Em agosto, vocês vão obrigatoriamente deixar de usar a GPS e terão a substituição da GFIP da parte da Previdência, mas continuem mandando o GFIP ainda, porque o FGTS não foi substituído. Tá vendo aqui embaixo, ó? A gente ainda não tem essa data oficial. A expectativa do governo é que em janeiro de 22 substitua a CEFIP para os 3 grupos, 1, 2 e 3, simultaneamente. Ainda não tem isso oficializado, tá? Mas os próximos passos para vocês são essas informações aqui. E aí, grupo 4, esse ano vai entrar, então, a partir de julho entra as tabelas para o grupo 4, e o grupo 4 só entra no layout simplificado. Por isso, a expectativa é que liberem o ambiente do layout simplificado a partir de julho para recepcionar as tabelas, tá? Eu comentei que toda essa parte de simplificação e também sobre SST, nós já fizemos TOTS Responde esse ano de 2021. Então, essa URL aqui, vocês terão acesso à nossa playlist com esses vídeos. Acessem, quiser ler o QR Code, vai chegar no mesmo caminho. A ideia é, se vocês têm dúvida da simplificação ou sobre como a TOTUS auxilia no SST, já temos o webinar gravado. Vocês não vão conseguir usar nada disso agora, porque, como eu comentei, o governo bloqueou a simplificação até o final do mês 6.
tá? Mas vale a pena vocês já terem uma ideia, uma noção, e algumas coisas a empresa já precisa se organizar, independente de produto, não é mesmo? Então, se tiverem curiosidade, está aqui o link dos webinars anteriores. Esse material aqui que eu estou apresentando, o material de produto também já está disponível aqui na ferramenta, tá? Ali na opção de documentos, vocês conseguem baixar esse PDF que eu estou mostrando para vocês. E a TOTUS tem o Espaço Legislação. É um espaço, um portal gratuito, a gente não cobra absolutamente nada, e é destinado a todos os nossos clientes. A ideia é assim, nós temos muita mudança de legislação, não é mesmo? Não só na parte trabalhista, a gente tem trabalhista, previdenciária, fiscal, financeira, enfim. A gente tem uma equipe, é o meu time da consultoria de segmentos, que faz toda essa monitoria, e a gente costuma colocar no Espaço Legislação notícias que falam de mudanças da lei, tá? Então, esse QR Code também vai levar para vocês no Espaço Legislação. Também, neste mesmo lugar, vocês vão ter acesso ao vídeo desta apresentação. Então, vocês vão entrar no Espaço Legislação, ali em Novidades, Biblioteca, ficam todos os vídeos dos TOTUS Responde, tá bom? E se vocês tiverem interesse, que a TOTUS comunique para vocês as mudanças, comunique a data dos próximos eventos TOTUS Responde, assim como esse, entrem no nosso portal e se inscrevam. Vai abrir uma caixinha, um pop-up igual esse que apareceu aqui. Vocês precisam colocar o e-mail de vocês para que vocês possam recepcionar os nossos comunicados. Isso não tem custo nenhum, tá? O portal, os acessos, as informações, é tudo gratuito e destinado aos nossos clientes. A ideia é a gente ajudar vocês a entenderem também e ficarem atentos com tudo que muda na legislação brasileira, que é muita coisa, né? Aqui eu encerro a minha parte, tá? Aqui eu deixo também o endereço, espaço legislação, totos.com, para que vocês acessem, se inscrevam e acompanhem a agenda dos nossos próximos eventos Responde, ou acessem também para poder baixar o vídeo que a gente está gravando deste evento, tá? Eu vou pedir um minutinho para vocês, agora a gente vai trocar o apresentador e o time de produto Proteus agora vai apresentar a parte de produto. Só um instantinho, por favor. Marcinho, eu já coloquei você como apresentador, meu anjo. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Mar. A gente te escuta sim. Bom dia, tá bom. Eu sou a Márcia, trabalho na área de desenvolvimento do RH Proteus. Comigo está o Felipe Aires, ele trabalha na área de suporte aqui do Proteus e hoje a gente vai apresentar para vocês quais são as ações, né? Quais são os procedimentos para que sejam enviados os eventos periódicos do terceiro grupo, do E-Social, tá bom? Ao final, né, se tiverem algumas perguntas, a gente pode responder aqui ao vivo, tá? A gente já tá vendo a sua tela direitinho, tá, Mar? Vou ver. Tá bom, bacana. Então, hoje, sobre o que nós vamos falar, né? Qual é o público que nós queremos atingir hoje? Como é feita a configuração do evento 1000? Como são feitas as configurações das tabelas? A configuração do parâmetro MVDT-CGIN, que é muito importante aí para a gente conseguir enviar os eventos. E também como é feita a geração dos eventos em si. Então, hoje nós temos aqui como Marcinho, foco nosso...
Oi? Deixa eu te Oi, Eli. interromper. A sua apresentação ficou na primeira tela. Tá ainda mostrando E-Social, periódicos, terceiro grupo, tá? Sério? Ué, Passa aí, vamos ver. não tá mudando? Não, tá estática. Ninguém pode ver sua tela. E agora, Eli, mudou? Ainda não. Você quer parar o compartilhamento e começar de novo, de repente? Certo, eu vou parar aqui. Eu vou começar de novo. Compartilhamento. Comecei de novo, Eli. Deu certo ou não? Para mim ainda não. Felipe, para você tá mudando? Não, né? Tá parado, né? Não, ainda não. Eu vou Tem tirar, um. eu vou tirar a opção de você. Agora mudou, Mar. Foi para agenda. Ah, mudou? Foi para Ah, agenda. bacana. Tá. Mudou? Tem duas moças na tela? Não, tá na agenda agora. Ué, o que tá acontecendo, gente? Quer que eu tire o compartilhamento e você tenta de novo? As coisas às vezes funcionam assim, a gente É. reinicia, né? Vamos reiniciar? Peraí. Vamos tentar. Bom, Ó, eu só tirei de você por enquanto, tá? Eu vou voltar. tá. Mostrar a minha tela. Foi para agenda. É, Agora ele mudou, tá não. para as duas moças Ah, agora. Qual tá. Tá bom. público? E agora mudou para um textão do qual É, público. Acho que agora foi. agora foi. Então tá bom, pessoal. Pedimos desculpa aí. Às vezes dá um probleminha aqui, tá? Então, assim, o grupo 3 ele é composto por empregadores optantes pelo Simples, empregadores pessoa física, produtores rurais pessoa física e entidades sem fins lucrativos. Então, a primeira fase, né, da entrega do E-Social foi lá atrás, no começo de 2019, daí, no caso, a gente pedia as informações de pessoas físicas, cadastro dos empregadores e tabelas. A segunda fase foi em abril de 2019, em relação a eventos não periódicos. E deveria ter entrado agora em maio de 2021 os eventos periódicos. Porém, ele foi suspenso, né? Em decorrência até da implantação do layout S1.0, como a Eli falou, e depois ele foi desbloqueado, mas apenas para pessoas jurídicas, para pessoas físicas não foi desbloqueado, tem que ser feito a informação dentro ali né, no portal do E-Social, tá? Para a gente conseguir fazer o envio dos eventos, a gente tem que fazer todas as parametrizações de forma correta. Então, isso começa lá atrás, na parte de tabelas. Então, antes de enviar os eventos periódicos, é sempre bom dar uma olhada para ver se as tabelas estão configuradas de forma correta. Isso, o evento 1000 também foi enviado de forma correta. Sempre é possível fazer uma alteração, uma retificação. O evento 1000, para quem usa o TAF, a gente tem que acessar o TAF para conseguir fazer alguma alteração nesse evento. Ele é feito ali na parte de complemento de estabelecimento, complemento de empresas. Como que é definido a natureza da empresa? Aqui nesse campo de classificação tributária. Então,
Para as empresas, né? Para as empresas simples, tem que ser informado 01, 02, 03, aqui nesse campinho, tá bom? De identificação de classificação tributária. Tá esse código aqui porque é uma tabela autocontida do TAF, mas se for clicado na lupa, são apresentados os códigos oficiais do E-Social, tá? Dessa forma, o E-Social entende que é uma empresa optante pelo Simples. Então, a gente tem aqui, né, os dados que identificam que a empresa é optante pelo Simples. Essa é a tabela 08 do E-Social, que está naquele anexo de tabelas. Quem for usuário do Midway tem que fazer essa alteração dentro do SIGA GPE, na tabela RJ9 de dados do empregador. Também lá nós temos o campo de classificação tributária, tá bom? Dessa forma, se você não tiver com essa informação dentro dessa tabela, tem que fazer a alteração e mandar de novo para o governo. Configuração de tabelas. São duas as tabelas mais importantes que influenciam demais nos cálculos lá do INSS. Primeiro é a tabela S037. Então, o que que acontece? Nessa tabela, tem todas as alíquotas e informações para realizar o cálculo da folha. Geralmente, quando a empresa é optante pelo Simples, esse percentual de acidente de trabalho, de RAT, o percentual da empresa, ele fica zerado, tá? Para que a folha consiga entender que não tem que calcular tributos para essa empresa. Tudo bem, isso aí não precisa mexer. Só que lá no final dessa tabela tem um campinho que chama indicativo da contribuição substituída. Esse campo foi criado para o E-Social. Então, ele pode ter o conteúdo 1, que é uma contribuição substituída integralmente, 2, que é não substituída, e 3, que é não substituída concomitante com substituída. Esse campo, ele vai ser usado agora no evento 1200. Então, até então, assim, até hoje, ele não foi enviado para o E-Social, tá? Agora, quando vocês forem mandar o 1200, vocês vão ver que se esse campo não tiver preenchido e a empresa for do tipo, a classificação tributária 03, o programa ele vai rejeitar esse evento, ele não vai deixar esse evento chegar no TAF, tá bom? Então é importante vocês olharem como está preenchido esse campo na tabela S037. A tabela S129, ela foi criada especificamente para as empresas optantes pelo Simples e para as empresas filantrópicas. Por quê? A tabela S037, eu vou voltar aqui, ela tem essas alíquotas e esses percentuais para as empresas que têm tributação sobre a folha. As empresas optantes pelo Simples e as filantrópicas, geralmente elas zeram esses valores aqui, esses campos, para que a folha de pagamento do Proteus dê certo. Só que o E-Social, ele não aceita o evento 1005 e 1020 sem essas informações. Por quê? O E-Social, ele entende que ele não vai calcular pela classificação tributária. E essas informações, elas são obrigatórias nesses eventos de tabelas. Então, a gente criou essa tabela S129 para vocês informarem a alíquota de RAT e o acidente de trabalho, para que os eventos 1005 sejam gerados corretamente, né? Muito provavelmente esses eventos já foram enviados, né? Mas é sempre bom vocês conferirem se eles estão na base do RET de forma correta, tá? Então, ele tem que ter esses valores para que vocês consigam mandar o 1200 corretamente, tá? Bom, outro parâmetro que é muito importante é o DT-CGN. Esse parâmetro, a gente informa a data de início dos eventos não periódicos.
Então, com base nesse parâmetro e com base na competência que a gente está enviando, tá vendo? Esse é um parâmetro, né, do tipo data. Com base dessas duas informações, o conteúdo desse parâmetro e a competência que é informada em tela, a gente gera o evento 1210 sem aqueles dados de recolhimento de meses anteriores ao e-social, que é o tipo de pagamento 9. Tá? Então, a primeira carga do 1210, ela tem esse diferencial. Ela tenta buscar dados de pagamento do mês anterior, para conseguir compor uma base de cálculo de imposto de renda. E com essas duas informações, a informação desse parâmetro, mais a informação da tela dos eventos periódicos, o sistema entende que ele tem que gerar aquele tipo de pagamento 9, tá? Nessas últimas liberações aí do e-social, esse parâmetro, esse tipo de pagamento, ele está sendo ignorado, né? Mas a gente, de qualquer forma, a gente faz esse controle para não ir um tipo de pagamento errado, tá bom? Aqui a gente vai chegar na geração dos eventos periódicos. Essa é a telinha do evento, né? Essa é a telinha da geração dos periódicos. Então, quais são os eventos periódicos? O 1200, o 1210, né? Que seria, respectivamente, a folha de pagamento, e o evento 1210 são os pagamentos realmente efetuados. O 1280, que são informações de desoneração, e o 1300, que são informações sobre contribuição sindical patronal. O que a gente tem nessa tela? A gente tem a informação de competência, que é muito importante, né? Como eu falei, ela trabalha junto com o MVDT-CGN. A informação se é referente a 13º ou não, e também o tipo de processo. Então, a gente tem a geração, que seria a geração mesmo dos XML, e já a integração com o TAF, né? Se não for um cliente middleware. Temos a exclusão, que efetua uma exclusão em lote dos eventos que você escolher aí, o 1200, o 1210, o 1280 ou o 1300, e nós temos essa opção relatório. Então, o que é esse relatório? É uma geração de uma planilha Excel de tudo que vai ser gerado para o XML. Então, esse relatório é muito importante para você saber, para você conseguir fazer ali uma pré-validação. O relatório, ele traz as abas com as inconsistências que podem existir dentro do seu XML 1200 ou 1210. Então, por exemplo, se eu tenho ali pagamento de pensão, mas os meus beneficiários não têm o CPF cadastrado, isso provavelmente vai ser rejeitado pelo governo. Então, dentro desse relatório, eu já apresento para você essa inconsistência. Se eu tenho algum dado ali do plano de saúde que está faltando, também é apresentado na inconsistência. Se eu tenho funcionários, né, vamos supor que eles não estejam com o CPF correto, tudo vai ser apresentado nesse relatório de consistência. Aí você tem a oportunidade de corrigir esses dados antes de fazer a geração para o TAF, tá bom? Porque dependendo de como está configurado o job, quando chega o evento 1200 lá no TAF, ele já é enviado para o RET. E aí você tem que mandar uma exclusão desse evento para depois mandar outro ou fazer uma retificação. Então a gente entende que é mais fácil você corrigir essas inconsistências antes de mandar o evento, tá? Então a gente tem também aqui, né? Eu separei os itens mais importantes que tem nessa tela, que são os processos, como eu expliquei para vocês, os eventos que você pode escolher, as opções de geração. Então,
Aqui a gente tem 8 opções de geração. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, se eu tenho que considerar dados do período em aberto. Se eu marco essa opção, eu considero dados da SRC. Se eu não marco, eu vou só buscar dados na SRD. Então, isso indica que eu tenho que ter fechado a minha folha. Aqui eu posso pedir também para subscrever os eventos com inconsistências encontradas pelo TAF. Então, por exemplo, eu mandei o 1200, o TAF tentou transmitir lá para o RET, mas ele voltou com alguma inconsistência. Se eu marco essa opção, quando eu gerar de novo o evento para esse funcionário, ele vai gravar por cima do 1200 que está com erro. Subscrever eventos com exclusão transmitida e retornada pelo governo. Então, eu já tenho ali um evento 1200, eu mandei o 3000 desse evento, aí eu gero e eu mando outro 1200. Então, se eu marcar essa opção, é isso que vai acontecer. Gerar o evento 1200 para funcionário sem movimentação de valores. Essa opção é para, por exemplo, quando o funcionário ele fica afastado o mês inteiro e ele não tem base de cálculo de INSS, né? Por exemplo, ele não tem nenhuma movimentação. Então, se eu marco, ele vai gerar para esse funcionário, mesmo que ele não tenha saldo de salário, tá? Subscrever eventos não validados pelo TAF ou validados e não transmitidos, né? Então, o evento ele está lá, ele ainda não foi transmitido para o TAF, então ele não foi validado, né, pelo TAF e não foi transmitido para o RET, então eu posso subscrever esses eventos. Subscrever eventos com inconsistências retornadas pelo governo. Nesse caso, o próprio TAF, o próprio governo já retornou também. Então, eu tenho aquele evento que está com erro e eu posso optar em gravar por cima ou avaliar o que está de errado ali, talvez nem mandar. Retificar eventos transmitidos e retornados pelo governo. Veja que até então a gente está falando de subscrever. Aqui eu estou falando de um evento que foi enviado, ele foi aceito pelo governo, ou seja, estava tudo certo, ele não estava com nenhuma inconsistência. Mesmo assim, eu quero mandar um outro evento. Então, o que que acontece? Nesse caso, a gente manda com uma tag que é de evento retificador, tá? Até então, entende-se que todos esses eventos que eu falei até agora, eles nem, não chegaram a ser aceitos pelo RET. Esse evento em si, ele foi aceito e ele ficou com um status de recebido. Só que mesmo assim, eu encontrei um erro ali de valor, um erro que eu esqueci de pagar algum valor para o funcionário, um erro que não é um erro de inconsistência do XML, mas sim um erro sistêmico, um erro de uma falha ali de informação. Então, eu tenho que mandar um evento retificador, tá? E, por fim, gerar o evento 1210 para funcionários sem valores a declarar. Né? Então, esse funcionário ele não teve recebimento no mês, por estar afastado, um afastamento sem uma licença sem vencimentos. Então, aqui é uma opção também para você conseguir mandar esse evento para o governo, tá? Essa opção habilitar diagnóstico de verbas, ela é diferente do relatório. Nessa opção, esse relatório ele é impresso depois que você gera o XML. Tá? Então, eu gerei todo o XML ali para o TAF ou para o Midware. Eu habilitando essa opção, ele vai me apresentar um relatório com inconsistências de verbas. Então, de novo, ele encontrou uma verba de pensão alimentícia, mas não encontrou os beneficiários com os dados corretos. Ele encontrou uma verba que está incidindo ali para o INSS, para o e-social, mas não incide para a folha. Então, são todas essas inconsistências relacionadas a verbas
que ele vai apresentar nesse relatório. Qual que é o diferencial? Esse relatório, entende-se que você já mandou para o TAF, então você teria que avaliar o que apareceu nesse relatório, corrigir e enviar de novo o 1.200. Se for uma questão de configuração de verbas, né? Tem que acessar a verba na tabela de verbas e mandar de novo o evento S1010 referente à verba que apresentou inconsistência ou a verba que apresentou ali algum tipo de incompatibilidade entre a incidência de Proteus, né, a incidência de folha, que é, por exemplo, o RV e INSS, com a incidência do E-Social, que é o RV INC-CP, tá? É importante corrigir a tabela 1010, né, na data, na competência que você está mandando a folha. Então, um exemplo, eu fiz todo o meu 1.200 e mandei. Aí na minha tabelinha aqui no meu relatório de diagnóstico, eu vejo que tem uma verba que está inconsistente, que está incompatível. Se eu acessar a tabela de verbas e não voltar para a competência de maio, mandar o evento 1010 com a competência junho, ele não vai ter efeito na minha folha de maio. Tá bom? Então, por isso que quando você entra na tabela de verbas, tem uma pergunta na tela para você informar em qual competência aquela alteração faz efeito, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Depois que você seleciona, né, aqui você indica como você vai fazer a geração do evento periódico, você tem que clicar nesse botão processar. Nesse botão processar, são apresentadas as empresas, né, que você vai fazer a seleção para ser enviado o evento periódico, tá bom? Então, aqui você vai selecionar quais empresas você pretende, né, gerar os eventos e pronto, aí é só enviar o XML ou gerar o relatório. Se você pediu aqui uma exclusão, são os mesmos parâmetros, né, praticamente, ele vai fazer a exclusão em lote. Se o evento já tiver ido para o RET, ele vai gerar vários eventos S3000. Se ele tiver só no TAF, ele vai fazer só uma exclusão dentro do TAF, tá? Então, basicamente, são esses os passos para você gerar os eventos periódicos. Aqui eu estou trazendo um exemplo do relatório, né? Que é aquela opção em processos. Vocês podem observar que aqui no rodapé, aqui tem os dados que vão ser gerados no 1.200. Ele é um relatório bem grande, né? Eu tenho a categoria aqui do E-Social, eu tenho a identificação do funcionário dentro do Proteus e como que é a identificação dele dentro do E-Social, todas as verbas, qual que vai ser o ID de MDEV aqui também, né? Ele tem que estar de acordo com o 1.200, estar de acordo com o 1.210. Isso também vocês já podem verificar se pode dar algum erro. E aqui embaixo eu tenho dados, por exemplo, aqui de plano de saúde. Se tiver alguma inconsistência, vai vir nessas abas aqui de baixo. Se eu estiver pagando na competência recolhimento de dissídio de meses anteriores e eu tiver com algum dado do dissídio incorreto, também vai ser apresentado aqui nessas abinhas, tá bom? Então, esse relatório ele é bem rico, ele tem muitas informações e a gente orienta que vocês utilizem antes de gerar o XML, tá? Depois que é feito o envio dos eventos periódicos, a gente tem também o envio dos eventos de fechamento. Então, eu mandei ali o 1.200, eu recebi o 5.001, eu faço todas as minhas conferências. Ah, tá tudo certo?
uma boa dica é assim, vocês conferirem a base de cálculo. Se a base de cálculo do INSS, que está na folha de pagamento, ela estiver de acordo com o que foi calculado ali no evento 5001, muito provavelmente vai dar tudo certo ali na DCTF Web. Eles têm ali uma ótima ferramenta de conferência, né, que está no TAF hoje, que é o recebimento dos eventos de fechamento, tá? Fizeram toda a conferência, deu tudo certo, então a gente vai para as rotinas de fechamento. Hoje a gente tem dois eventos disponíveis aqui nessa rotina para clientes TAF. Para clientes Middle, a gente tem uma terceira, que é o 1298, que é a reabertura da folha, tá? O 1298 não está aqui no Siga GPE para clientes TAF, porque ele está dentro do TAF, tá bom? Por que a gente optou em fazer isso? Porque ali dentro do TAF, que é um consolidador, eu posso ter eventos ali de produção rural também, né? Então, eu tenho condições de visualizar se eu realmente tenho que reabrir essa folha, porque as informações podem estar vindo de outros, até outros softwares, outros segmentos. O Middle não, o Middle é diferente. O Middle está tudo centralizado na folha de pagamento, tá bom? Então, aqui é um cliente TAF, ele tem duas opções. O 1295, que é a solicitação da totalização para pagamento em contingência, e o 1299, que é o fechamento mesmo. O 1295, né, mais para frente vocês vão poder usar, imagina assim, que eu não consegui mandar todos os meus eventos 1.200, mas eu quero fazer um pagamento parcial da minha folha. Então, eu vou utilizar o 1295, tá? Se eu vou fazer o fechamento mesmo, tá tudo certinho, mandei todos os funcionários, então eu vou mandar o 1299, tá bom? Para esses dois eventos, eu preciso ter esses dados do responsável. Quem que está fechando a minha folha? Né? Qual é o CPF dessa pessoa, o telefone e o e-mail? Esses dados são obrigatórios, tá bom? No botão de parâmetros, novamente, perdão, no botão de parâmetros, novamente, é aquele grid com as empresas, tá? Algumas dicas importantes, né, que seria: o processo de envio de periódicos começa ao enviar os dados das tabelas iniciais. Então, é aquilo que eu falei, né? As tabelas 1005, a 1020 e a 1010, elas são primordiais para que o cálculo seja feito de forma correta, né? Sem falar da tabela 1000, que tem ali os dados que identificam a empresa como uma optante pelo Simples, tá? É importante que cada informação seja verificada. Se for realizar alguma alteração, lembre-se, a informação deve se referir ao período da folha. Se tiver que reabrir a folha, evento 1298, deve ser feito através do TAF. Né? Então, aqui eu falo também dos parâmetros de configuração, parâmetros e configurações, né? Reveja os parâmetros e também as configurações da tabela de verbas, principalmente se a tabela incide ou não para o INSS. Lembre-se, o valor do segurado será calculado. Gerando a folha, certifique-se de que os dados de plano de saúde e beneficiários estejam corretos e preenchidos. Caso faça alterações após ter integrado a folha com o TAF ou RET, é necessário gerar novamente o evento 1200 e 1210. O fechamento. Efetue a conferência dos dados através do 5001. Confira os dados cadastrais dos eventos, 1005, 1020. Se tudo estiver correto, você pode efetuar o fechamento. Pessoal, é isso, né? Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Vamos ver se tem perguntas aqui. Não temos perguntas.
não temos nenhuma pergunta. Marcinha, agora a gente vai passar para o pessoal da educação empresarial ir falando um pouquinho sobre os treinamentos da TOTUS. Enquanto isso, gente, a parte de perguntas está aberta para vocês e a gente vai usando esse espaço para responder as dúvidas mais recorrentes, tá bom? Só um instantinho que a gente vai mudar agora de novo o apresentador para o Rafael. Olá, pessoal, bom dia. Vocês conseguem me ouvir e ver minha tela? Bom dia, Rafa. A gente ouve e vemos normal. Ok, muito obrigado, Elis. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael Francis Silvério, eu falo da Educação Empresarial da TOTUS de São Paulo. Então, como vocês podem ver, temos diversas informações aí sobre o E-Social e justamente a Educação Empresarial, ela também oferta treinamento para vocês aí das soluções TOTUS, também recorrente a algumas questões legislativas também. A Educação Empresarial da TOTUS, ela tem 2 formatos de treinamentos para vocês, clientes. Nós temos um treinamento ao vivo com o instrutor, então são treinamentos aí realizados com cargas horárias de 8, 16, 24, 32, 40 horas também, justamente ao vivo com o nosso instrutor ali para tirar dúvidas. Nossos instrutores, eles são especialistas nas soluções, possuem didática para ministrar esses treinamentos para vocês. Nossos conteúdos são sempre atualizados às evoluções das soluções TOTUS. Nesses treinamentos ao vivo com o instrutor, nós disponibilizamos também para vocês apostilas e também uma base individual de simulação. O que seria isso? Seria justamente vocês terem ali um ambiente com o nosso software, realizando ali o treinamento, os testes, os exercícios em conjunto com o nosso instrutor. Tá? Nós temos também treinamentos à distância, então são vídeos tutoriais, compostos aí de áudio, recursos gráficos, gravações aí dos nossos especialistas também, com locução, infográfico e e-books também para vocês, tá? Tudo isso é feito pela nossa equipe de fábrica de conteúdo, que justamente aí detém aí profissionais de designs instrucionais, que justamente trabalham aí na parte metodológica de aprendizagem, e também nossos designers gráficos, que partem aí na parte de identidade visual, E esses nossos profissionais também, além de criar esses nossos conteúdos, fazer a edição desses conteúdos, também podem prestar serviços para vocês, clientes, sobre aí conteúdos educacionais ou até mesmo institucionais, pessoal. E falando aí sobre o E-Social, nós temos aí um treinamento sobre o E-Social do Proteus também. Nós temos um treinamento de 16 horas, com o objetivo aí, de passar informações sobre conceitos de E-Social, registro de eventos trabalhistas, propostas de redução de obrigações, cronograma, transmissão dos eventos e muito mais. Esse treinamento, pessoal, ele está no valor aí de R$ 1.163,44, isso por pessoa, tá? E é claro que também a sua empresa também pode fazer adquirir, um dos nossos instrutores para realizar uma turma VIP, de até 10 pessoas também. E como que vocês conseguem localizar informações desses nossos treinamentos, pessoal? Vocês podem acessar treinamentos.totos.com. Então, vocês vão ter informações aqui nesse site referente aos nossos treinamentos. Quer saber o que vai ter de calendário? Ou seja, turma com um dos nossos instrutores, vocês vão ter que verificar aqui, treinamentos.totos.com. Vão clicar em Conheça Nossas Modalidades, acessar Calendário e clicar aqui na opção Veja Data, Horário e Conteúdo. Vocês serão direcionados a uma tela com informações aí de turmas disponíveis dos nossos conteúdos. E clicando aí sobre essa informação, vocês terão um conteúdo programático do que será disponibilizado a vocês no treinamento. Quero comprar já diretamente? Pode acessar o nosso e-commerce também, totos.store. Vocês vão ter já alguns cards, alguns treinamentos em destaque para vocês. Não localizou? Vocês podem buscar aqui o seu treinamento ou até mesmo solução nesse nosso e-commerce. Só uma palhinha para vocês terem conhecimento. Então, acessando aqui treinamentos.totos.com, vocês vão localizar aqui informações de benefícios, modalidades, acessar a plataforma EAD também com os nossos conteúdos e-learning. Não localizou alguma informação que deseja, ou até mesmo um curso, clica aqui, ligamos para você, preenche aqui os formulários, nossos consultores estabelecerão contato com vocês.
Vocês podem adquirir esses treinamentos como pessoa física, como pessoa jurídica, podem verificar aqui o que será disponibilizado para vocês nos nossos treinamentos, e assim como o diferencial de fazer conosco, que somos os detentores do conhecimento, né, das soluções da TOTS. E aqui, como eu mostrei para vocês, nós temos aqui a opção de calendário. Clicando Veja Data e Horário, nós tivemos apenas aqui uma modificação aqui na apresentação, mas vocês vão conseguir visualizar o que temos de novo aí para calendário. Então, as turmas que serão disponíveis para vocês. Temos aí da linha Proteus, RM, DataSul, Fluid, Intor e diversos também. E aí a gente consegue verificar. Então, por exemplo, Proteus e Social nós temos aqui, né, carga horária de 16 horas, na versão 127, temos aqui para o dia 19 e 20 de julho, né, e teremos também em setembro. Quer saber o que a gente vai apresentar? Pode clicar aqui e seremos direcionados ao conteúdo programático. E aqui vocês conseguem verificar tudo que será ministrado nesse treinamento do E-Social. Tá? E aqui vocês conseguem ver que também teremos aqui de eventos SST também o treinamento para vocês. Pessoal, consegue verificar aqui também informações de e-learning, também acessar o catálogo EAD, tá? E aqui verificar algumas peças digitais criadas pela nossa fábrica de conteúdo também. Assim como ver algumas pílulas do conhecimento sobre os nossos treinamentos EAD também. Quer comprar já? Acessa tots.store. Vocês vão acessar aqui, então, tots.store e vocês verão aqui alguns cards também para verificar informações dos nossos treinamentos. Quer localizar? Não encontrou? E-Social Proteus. Opa, digitei errado. Mas acho que vai aparecer. Apareceu aqui, ó. Nós temos aqui o card. Da mesma forma ali, se vocês clicarem no card, vocês serão direcionados aqui a verificar a quantidade de valor. Aqui consegue verificar também a descrição, carga horária, público-alvo, conteúdo programático também e como será ministrado esse treinamento. Bom, pessoal, então acesse agora treinamentos.tots.com ou tots.store. Quer nossa ajuda? Preencha lá o formulário ou manda um e-mail para cursos@tots.com.br. Aqueles que fazem os nossos treinamentos têm mais produtividade. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Dúvidas e considerações estaremos à disposição. Um ótimo dia a todos. Obrigada, Rafa. Pessoal, Muito lembrando... obrigado. Imagina. Lembrando que todo o material da nossa apresentação, a primeira parte que foi conceitual, a parte da Marcinha, que é o produto Proteus, e a do Rafa também, está aqui na nossa ferramenta ali em documentos, tá? É só vocês fazerem o download. Eu vou puxar de volta a apresentação para mim, e aí a gente começa a fazer algumas respostas. Deixa eu só mostrar uma coisa. Gravação. Este webinar e webinars anteriores, todos foram gravados, tá bom? E eles ficam disponíveis no espaço legislação. Ah, Eli, como é que eu acesso esse espaço? Não me lembro do nome que você falou. Tá bom, vamos decorar uma URL bem simples, tots.com, tá bom? Aqui é o nosso canal oficial da TOTOS, de nossa comunicação para todos os nossos clientes. Vocês viram aqui, ó, já sou cliente, tá bom? E aqui você vai cair no espaço legislação. Lembra que todas as questões de mudança de lei, informações vão estar sempre aqui. Dentro do espaço legislação, vocês se inscrevam para poder receber o conteúdo, senão a TOTOS não vai mandar nada para vocês. E aqui ficam todas as informações de mudanças de lei, tá vendo? Então, vocês conseguem ver o que mudou, o que está acontecendo. Aqui tem uma página de LGPD, aqui tem uma página sobre os próximos eventos TOTOS Responde, como esse. E se vocês quiserem, aqui em novidades, ó, biblioteca. Entrando em novidades, biblioteca, vocês serão levados para a nossa playlist no YouTube. Estão todos os webinars anteriores que foram gravados, de todos os temas. Oi. Elis, desculpe interromper, estão falando aqui que a tela sua não está compartilhada, acho que não está mudando mesmo. Oh, que dó, gente. Espera aí. Eu coloquei mostrar a tela e não foi, né? Vou voltar, rapidinho. Obrigada, Fê. Aí fica difícil, né? Eu tô falando, entra aqui, entra ali, vem aqui, vocês não estão vendo nada. Desculpa. Ó,
Em TOTOS. Agora tá vendo, né, Fê? Agora tá beleza pra mim aqui também. Ah, então tá bom, obrigada. Eu vou rapidinho, tá? É só uma navegação. Dentro do TOTOS.com, vocês vão aqui, ó, sou cliente. Dentro do sou cliente, vocês vão entrar aqui, espaço legislação. Inscrevam-se para a gente poder comunicar quando vai ter os próximos eventos Responde, quando que muda alguma coisa na lei. Se vocês têm alguma dúvida, nesses destaques do blog aqui embaixo, ó, a gente fala, RENF foi suspenso, o STF decidiu sobre isso, MDFE, relativas ao processamento da lei do bem, enfim, tudo que é relacionado à legislação tá aqui, tá? E vocês entrando aqui, ó, novidades, biblioteca, vocês vão cair na nossa playlist do YouTube. Este webinar que a gente está fazendo agora vai ficar aqui nesse canal, até sexta-feira a gente já consegue subir o vídeo. E se vocês navegarem, ó, e-social, a gente já falou só de SST, a gente já falou de RINF, de LGPD, acho que teve também sobre a simplificação, tá vendo? Regras de convivência. Todos os eventos da TOTOS ficam gravados aqui. E aí, tem uma dúvida aqui que eu achei, até respondi para a pessoa, falei, vou te responder no áudio, porque eu acho importante a gente trazer a público, tá? Deixa eu só pegar aqui para poder ler. O Davidson tinha colocado assim, opa, peraí que as perguntas estão chegando, ficou lá para baixo. Elisângela, talvez não seja o momento para enfatizar a versão 1.0 do simplificado, mas a minha maior dúvida é até onde vai essa correlação de relacionamento entre o e-social e REINF. Em 2019, a Receita liberou um layout 2.0 da REINF e trazia parte do salário, que gerou bastante confusão. Em seguida, ela mesma cancelou esse layout. Enfim, de que forma esses webinars da TOTOS e lá relacionaram uma obrigação com a outra? Davidson, é assim, ó. Em 2019 foi um ano caótico, tanto para o e-social como com algumas coisas que respingaram na REINF, tá? Foi um ano que nós tivemos uma medida provisória e essa medida provisória, dentre as suas informações, ela trazia a extinção do e-social. Com a viabilidade de extinção do e-social, foi quando a Receita anunciou aos 4 ventos que ela saiu do projeto e-social, que ela não ia ficar num projeto que estava sendo extinto, tá? E aí ela lançou um layout dentro do REINF, levando toda a parte de folha para lá. A gente fez alguns webinars naqueles momentos, falando, calma, a gente está conversando, a gente tenta dialogar com o governo, não só nós, não só a TOTOS, diversas entidades, federações, enfim. A gente estava lá no meio fazendo quórum, né? Eu fiz algumas apresentações para alguns deputados, inclusive, né? A TOTOS foi conversar diretamente em Brasília, explicando o que era o e-social, porque às vezes algumas movimentações de mercado do tipo assim, o e-social está dando muito trabalho para todo mundo, extingue isso. E aí algum deputado desavisado foi lá e acatou aquilo, entendeu? A gente foi, eu, Elisângela, fiz umas 3 apresentações para alguns deputados, inclusive para o relator da medida provisória, junto com a Brascom, que é uma associação da qual a gente é integrantes, explicando o que era o social, explicando algumas coisas no sentido, e com muito custo a Receita voltou para o projeto, tá? Esse layout simplificado, S1.0, ele foi feito inteiro pela Secretaria do Trabalho, na época que estava ainda essa briga, essa divisão, mas o ano passado, por isso que na minha apresentação está em negrita, não sei se vocês vão lembrar, quando eu falei de quem compõe o comitê gestor, está em negrito as 2 casas, Trabalho e Receita. Eles compõem o comitê gestor, então eles são donos do projeto e-social, e os 2 em conjuntos coordenam isso aqui. Tá? Em 2019, quando a Receita saiu, ela já também não coordenava, era a coordenação exclusiva do trabalho. E aí, querendo ou não, a gente entra num jogo de política, tá bom? Infelizmente, muitas coisas respingam nisso. A Receita entrou com o argumento de que ela tinha que garantir a arrecadação previdenciária e o que é do domínio dela é SPED. E aí surgiu esse layout aí que todo mundo surtou, tá? A gente também. Isso já morreu, foi cancelado esse layout, tá? Existia um layout aí paralelo, que ainda traz algumas coisas, então a gente ainda vai falar na versão simplificada 2.0
que nós vamos ter a certeza que a Receita não vai levar nada daqui para lá. Como TOTUS, o que eu posso te dizer é que a TOTUS está extremamente empenhada para que isso nunca ocorra, tá? Para que a gente mantenha os dados trabalhistas dentro do e-social e limite os dados tributários e fiscais dentro da REINF. Todos os canais que a gente tem acesso, a gente costuma utilizá-los, e esse canal aqui de fazer eventos com o cliente é a oportunidade que a gente tem de conversar com vocês coisas desse gênero, tá? Então, isso não vai acontecer de levar a folha inteira para lá, é fato. É uma segurança que a gente já teve da Receita. O Jonathan Formiga é o atual coordenador dos grupos dos SPEDs, a gente já participou em diversas reuniões com eles e nós já tivemos isso garantido, tanto do Jonathan Formiga quanto do Tostes, que é o atual secretário da Receita. O que vem pela frente, lembra daquele meu slide? O que vem pela frente? Então, a gente vai ter a DIRF dentro do e-social, isso vai acontecer só no Simplificado 2.0, é um layout que ninguém viu, a gente não tem a menor noção do que está lá. Então, é um layout que preocupa, sim, e que a gente está muito atento, tá? Hoje não existe essa possibilidade, mas são palavras que veio do secretário. Então, hoje, nós estamos no dia 8/6/2021, vou falar porque isso está gravado, né? A Receita Federal tem um compromisso de manter os dados trabalhistas, o que ela precisa, dentro do e-social, e levar para o REINF o que complementa a DIRF. Sempre foi assim, não é mesmo? Então, esse é um compromisso atual da Receita. Não dá para cravar nada na pedra, tá bom, gente? As coisas mudam, tudo muda. Mas hoje, neste momento, o que nós temos de garantia da Receita a Receita está no projeto, ela voltou a coordenar, tá? E isso acaba tranquilizando no sentido de que ela não vai abandonar o barco, tá bom? Então, se tiver movimentações, a gente sempre faz essas agendas dos TOTUS Responde, por isso é muito importante vocês estarem aqui nos eventos para a gente poder explicar o que a gente fez de produto, quais são as alterações de parâmetro, igual a Marcinha mostrou, quais são os próximos passos de pacotes que a gente vai liberar, qual release que está contemplado, mas também é o momento que a gente tem para conversar e falar um pouquinho de conceito e falar do que vem pela frente, que é quando a consultoria de segmentos acaba vindo fazer isso com vocês, tá? Neste momento não tem risco, tá? É neste momento. A versão 2.0 do e-social, o simplificado 2.0, vai trazer a DIRF e aí a gente vai ficar mais seguro nesse sentido, tá? De qualquer forma, a TOTUS tem solução não só para RH, a gente tem solução para RH, para REINF, a Marcinha comentou do TAF, o TAF é uma possibilidade de repente, unir as coisas num único portal, tá bom? Mas a gente não pretende que seja a saída salvadora. Mas se necessário for, nós sempre temos outros planos e a gente nunca vai deixar os nossos clientes desamparados, tá? A ideia realmente nesses webinars é mostrar o que está acontecendo, né? Eu queria muito chegar hoje falando para vocês, olha, saiu a portaria SST, agora oficialmente é outubro, porque é isso que vai acontecer, mas não saiu, então não tá, né? A gente vai aguardar. Assim que sair a portaria falando de SST, a gente coloca a notícia aqui no espaço legislação, né? Ele hoje, então, se tiver algum acidente, como eu registro uma CAT? Porque o normativo falou que a partir do dia 8 era e-social. Você não registra no e-social, porque o layout simplificado 1.0 está bloqueado, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir no CAT Web. Se a gente entrar agora no site do e-social, infelizmente, não tem nenhuma publicação falando sobre a suspensão de SST, tá? O que eu estou falando para vocês... Oi, meu anjo. Posso interromper? Pode. Acabou de sair, tá? Ô, bonita. Vou Tá te bom. mandar o link. Acabou de sair uma publicação, eles dizendo, né, que está suspensa lá no gov.br e-social notícias. Vou te mandar o link, se você quiser abrir aí. Porque... Elisa, esse link aqui mesmo, ó, que tá pintado aqui, ó, adiado envio dos eventos, saiu agora. Mas não tinha, tá, gente? Foi nesse momento. Não, foi agora, acabou. Falando, ó, 10h59, tá bom? Quando a gente começou aqui, às 10 horas da manhã, não tinha não, tá? Então,
esse tipo de coisa, a ideia da TOTUS realmente é manter o nosso cliente atualizado. Isso daqui dentro, em breve, a gente já sobe. Acabei de descobrir com vocês nesse momento que está aqui. A gente já sobe para o espaço legislação, tá? Então, ó, adiado o envio dos eventos, pessoa física e SST até a implantação da versão 1.0 do e-social. Porque SST não sobe na versão 2.5, tá, gente? Então, eles já estão falando, conforme divulgado, a versão foi reprogramada de forma a permitir ajuste do CNIS pela data prévia. Assim, os eventos de saúde e segurança previstos para o mês de junho ficam automaticamente adiados. O mesmo se aplica para os eventos de folha dos empregadores, contribuintes, pessoas físicas, pessoa jurídica já começou, tá bom? Pessoa jurídica, terceiro grupo, usa layout 2.5. Exceto o doméstico, porque o doméstico tem aquele portal separado do e-social doméstico. O que estava previsto originalmente para o mês de maio, cuja entrada também está vinculada à versão do simplificado. A nova data de início da obrigatoriedade de envio desses eventos será definida em portaria a ser publicada. A gente já tinha, inclusive, o rascunho da portaria. Eles falaram que saía hoje no Diário Oficial. É importante ressaltar que as empresas do terceiro grupo, vocês, obrigados ao e-social, empregadores pessoas jurídicas, o envio de folha para a competência de maio está mantido, tá bom? Então, tudo que vocês se prepararam aí para enviar folha na versão 2.5 fica ativo. É isso, eu não sei se a gente tem mais dúvidas aqui, se não, a gente agradece a participação de vocês com informações aos 45 do segundo tempo. E não deixem de se inscrever, tá? Tanto no Espaço Legislação, a gente costuma comunicar aos nossos clientes, trazer informação do que está acontecendo, dos eventos, dos webinars, enfim. Confesso a você que por tranquila, mas deixa a ansiedade, agradeço o esclarecimento. Imagina, gente, por nada, tá? Obrigada pela participação de todos vocês. A ideia da TOTUS é isso, realmente, é trazer os nossos clientes, manter a tranquilidade na medida do possível. Tem coisas que a gente infarta junto com vocês, tá? Mas assim que possível a gente comunica as coisas, a gente tem sempre esse cuidado de avisar os nossos clientes sobre as nossas atualizações de produto. E dentro do Espaço Legislação, a gente mantém de forma gratuita para todos vocês a comunicação TOTUS aberta, tá bom? O evento foi gravado até aqui, até sexta-feira ele fica disponível o vídeo se vocês quiserem rever ou se quiser passar para alguém, tá bom? Obrigada pela presença de todos vocês, espero que fiquem em saúde, em tranquilidade e uma boa tarde, um bom serviço a todos. Até breve, até mais. Tchau, gente. Obrigada.